É uma tradição antiga que exige um grande trabalho de comunidade. Todos acabam por se reunir durante muitos dias, muitos serões, para construir arcos que têm 8,60 metros e que são depois expostos no Largo Central durante todo o mês de agosto. Porquê é que a festa ainda se mantém? O que é que faz mover a comunidade? Porquê é que os mais novos se interessam por estas artes? É o que hoje vamos descobrir neste Portugal em Direto. A Festa dos Arcos, em Paços de Brandão, acontece sempre no primeiro domingo de agosto. A tradição diz que têm que ser usados sempre arcos muito altos e para a construção dos arcos, Andréia Neves, toda a comunidade é envolvida. Sim, sem dúvida, é uma organização que acaba por envolver toda a freguesia e todos aqueles que não querem que esta atividade possa morrer, porque estes arcos têm 8,60 metros, porque devem ser feitos e estar prontos a ser exibidos já no próximo fim de semana. O importante é que os temas vão variando de ano para ano, que as pessoas se vão envolvendo nestas atividades, para que assim, de alguma forma, os arcos possam mesmo ser expostos e ficar durante todo o mês de agosto no Largo Central, de forma a que se possa ver todo o trabalho que foi sendo desenvolvido. Vamos lá e tentar descobrir porque é que estas pessoas afinal se reúnem aqui e acabam por passar algum tempo empenhados. Muito boa tarde, qual é o seu nome? Claro. Afonso Paz. Porquê é que se empenham tanto em esta tradição para que ela não possa morrer? Porque já vem de longos anos, houveram alguns anos que parou um bocadinho e o público, as pessoas da terra estavam desejosas de voltar a ver esta preciosidade que já se fazia no tempo dos nossos avós. Agora lembraram-se de voltar a fazer, já há uns anos atrás, e cada vez melhor, cada ano é melhor. Mas tem regras específicas, os arcos têm 8,60 metros, segundo penso. É porque, por causa dos fios de eletricidade, todas essas coisas obedecem a uma certa medida. É verdade que já houve tempos em que eles foram muito mais altos, mas agora exatamente por causa disso, pelo tamanho dos fios, pelo tamanho das ruas, têm dimensões. As próprias árvores não deixam também que vão tão altos e tal, é mais essa a razão. E como é que é fácil ou não chamar os mais novos para estas atividades ainda? Os mais novos vêm em género de brincadeira e depois acabam por fazer alguns trabalhinhos, que isto, como a senhora vê, são trabalhos manuais, e eles adoram fazer isto, embora dias só brincam. Mas há outros dias que fazem serviços específicos. Quanto tempo é que demora um arco destes, desde que começam a pensá-lo até que esteja pronto? Bom, a pensar é já no princípio do ano, a pensar a imaginação. E a começar é entre abril e maio, que se começa a fazer nos serões. Está pronto agora, mesmo em cima do tempo e da hora, para ir para o largo da cidade? Vai ser até o último dia. Muito bem, muito obrigada por estas primeiras explicações. Vamos lá então tentar descobrir se os mais novos se entusiasmam por quê. Já percebi que o teu nome é Sara. É. Porquê é que tu vieste para aqui, Sara? Para o arco? Sim, porquê? Porque gosto muito de fazer isto e quis vir. É o teu primeiro arco? Não. E quantos é que já fizeste? Ai, não sei. Mas, 4? E tu chamas-te como, diz-me lá? Inês. Já fizeste 4 arcos, Inês? Sim, desde que entramos na escola há sempre um arco a fazer. E isto é complicado ou não? Não. Fácil. E vale a pena depois vê-los ao alto mesmo? Vale. Vale o trabalho e o esforço. Se vale o trabalho e o esforço, está tudo dito e explicado. A razão por qual os mais novos também acabam por se juntar a toda esta gente. Muito boa tarde. Já aqui a preparar outro arco com materiais muito próprios e muito específicos que, segundo percebi, são pensados logo no início do ano. Sim, isto requer alguma antecedência no trabalho porque é muito minucioso, é tudo manual. O caso, por exemplo, colar fósforos ou canas, isto exige algum tempo. No seu caso é fósforos e canas, não é? Estamos a trabalhar com fósforos queimados e com canas cortadas aos bocados para fazer o revestimento. Quem é que decide afinal como é que vai ser o arco? Ou há mesmo uma reunião na associação e na instituição para que se decida o tema e a apresentação? Sim, há uma reunião da Associação de Pais, que é a comunidade que represento, e depois chega-se a um tema. E depois do tema escolhido, que convém estar em consonância com o que se está a viver no momento, vamos para os materiais. Uma das regras é que seja materiais que exigem trabalho manual. Mas isso faz mesmo parte da regra do concurso? Sim, tem que ser tudo trabalho manual. Não iríamos, por exemplo, forrar isto a um papel autocolante, não dava a mesma vivacidade. Daí que recorramos a este tipo de materiais. Quantas pessoas estão envolvidas aqui para fazer este arco? Em média, por dia, estão cá 6, 8 pessoas a trabalhar. Com toda a minúcia que ele exige, como é que se vai desenvolvendo com o tempo? Porque nós desenvolvemos um processo, explicamos uns aos outros, há dias que não estão sempre os mesmos e vamos passando essa tarefa. E vale a pena passar aqui alguns tempos livres para que esteja tudo pronto no próximo fim de semana? É uma meta a atingir, é o convívio, é o que fica e a participação social
com as coletividades e a Comissão de Festas. Muito bem, muito obrigado. Pode então prosseguir o seu trabalho. Conforme há pouco se dizia, todo este arco aqui está a ser feito então com estes materiais muito específicos e eles vão divergindo os materiais de arco para arco. Este centra-se então, e é bom de ver, na cana, nestes pequenos pedaços de cana cortada e também nestes fósforos que foram previamente queimados. E assim se vai construindo um arco, pelo menos este arco, e todos os outros que no próximo fim de semana vão estar expostos. Sobre esta festa falaremos mais na segunda parte porque ela tem uma história e é essa história que se quer salvaguardar aqui neste trabalho em comunidade. Vamos então esperar pela segunda parte. Andréia Neves, obrigada. Uma festa que... Em Passos de Brandão, Santa Maria da Feira, ultimam-se preparativos para a conhecida Festa dos Arcos. E Andréia Neves, os motivos dos arcos já estão escolhidos desde o início do ano. Sim, de facto, tal como se viu na primeira parte, os motivos são imaginados, pensados e discutidos e, se calhar, em alguns casos até mesmo votados nas associações logo no início do ano e também os materiais que vão ser utilizados. É verdade que estamos a fazer os preparativos, ou seja, ainda há algum secretismo em relação àquilo que vai aparecer no próximo fim de semana em todos os arcos lá no largo principal, mas a verdade também é que já tivemos o privilégio de ir desvendando alguns dos materiais e alguns dos motivos que por aqui são tratados. Vou agora chamar o Sr. Américo. Sr. Américo, por favor, se não se importa de chegar aqui, agradecia para me poder explicar, interrompendo eu os trabalhos, qual vai ser o motivo principal que vai apresentar no arco. Este ano vou apresentar os broquistas, que são muitos nesta zona do país. É uma zona onde é a cortiça um dos meios de subsistência dos brandoenses e é uma homenagem a essas pessoas que trabalham à broca e com a cortiça. Ou seja, tudo isto é cortiça, ou derivado de cortiça? Tudo isto é cortiça e derivado. Portanto, isto é feito basicamente com rolhas que saem da broca, que saem dos traços da cortiça. A rolha sai assim como está ainda virgem, depois terá os tratamentos adequados para os engrafamentos a que se destinam. E utilizei também para dar um bocado de efeito engraçado a raspa, que é o que faz parte da cortiça virgem quando sai do sobreiro. E ajude-me lá a perceber, porque é que o secretismo, o segredo do tema que se vai apresentar ainda é tão importante? Ainda é porque assim reza a tradição e o segredo, como é alma de negócio, nós guardamos sempre para o dia o máximo segredo possível, porque o efeito de surpresa também conta. E tentamos ser sempre originais, nunca fazemos tentamos não fazer com material repetido, temas que já saíram, portanto, tentamos ser sempre originais e utilizar sempre um material o mais original possível. Daí o fator da surpresa e querer guardar tudo a 7 chaves até ao dia. Muito bem, muito obrigada. Até porque convém lembrar que estamos obviamente a falar de um concurso e esse concurso é importante que tenha algum secretismo porque só no fim de semana e durante o mês de agosto é que se vai saber afinal como é que tudo correu e quem é que apresentou o arco mais bonito. Eu vou falar agora com o Eduardo, que conhece a tradição desta festa como ninguém. Diga-me, por favor, como é que tudo isto começou? Em 1800 e pouco? Isto começou em 1758. Então ainda foi antes? Foi antes. Antigamente esta festa era ligada a uma que havia, que era chamada a Festa das Flores. Em cada lugar de Passo Brandão formavam uma espécie de uns andores ou padieiras que faziam com flores e depois cada lugar levava à igreja, que era exposta dentro da igreja. A partir de 1755, o padre que tinha entrado para a Brandão, que era José Queiroz, estava a construir uma igreja nova e deu-se o terremoto de 1755 e caiu parcialmente a igreja. Então o povo começou a fazer padieiras, que era para segurar, para não entrar água para dentro da dita igreja, faziam padieiras, ou chamados arcos, em que assistiam à missa e depois vinham cá fora. Durante o inverno sabia para o e durante o verão dava para estar cá fora fazer florido. Então aí começa a ideia de fazer os arcos? A ideia começa aos arcos. Os arcos eram itinerantes, ainda não eram fixos. Só a partir de 1802, quando o padre Jerónimo Lopes, que foi o primeiro padre que instituiu a festa dos arcos, que ia então de maio até agosto. Com a vinda do padre José Henrique, e o nosso comendador, que era o Manuel Pinto de Almeida, instituiu que a festa a festa do nosso horário, que era São Cipriano, era em setembro, passou para agosto, e acrescentá-lo o nome de Senhor Desamparados, que foi uma festa criada pelo padre José Queiroz, para chamar a atenção que era o senhor que desamparou o Passo Brandão, por isso é que chamava-se Senhor dos Desamparados. É essa então a história original. Diga-me, ainda hoje é possível as pessoas lembrarem-se do porquê desta festa existir aqui ou nem por isso?
Lembram-se porque era assim, as pessoas como já criavam havia essa tradição das flores, começaram por criar um princípio itinerante, como as flores eram naturais, no instante se estragavam, né? Eles começaram então a criar, a nível do século XIX, o aparecimento já das fábricas de papel, começou a fazer as festas floridas. Ao princípio eram feitas em padieira, mas o povo destruía, as pessoas, como existe sempre, que ficava muito junto ao chão, as pessoas repenicavam as flores, né? E então começaram a criar uma medida, em que seria 3 metros acima do solo. Para exatamente evitar isso. Foi, a partir começou em 1895. Muito bem, muito obrigada por essas explicações. É então importante também que se saiba que tudo tem uma história, até mesmo esta festa, onde os mais novos também participam, às vezes com trabalhos mais difíceis. Olá, o que é que tu estás a fazer? Estou a colar as canas. Estás a colar as canas aonde? Aqui no arco. E tu gostas desta festa dos arcos? Sim, muito. E dá trabalho? Mais ou menos. Um bocadinho, ora, mas o importante também que a comunidade quer é precisamente isto, que os mais novos se vão envolvendo desde idades muito pequenos, para que mais tarde possam manter uma tradição que certamente não se quer por aqui, que possa desaparecer. Uma tradição com uma história bem interessante, André.